Olá, querido amigo, tudo bom? Bem-vindo aí ao nosso estudo da lição. Meus queridos, começamos uma nova semana. Se você perdeu a introdução, dá uma olhada que já tem vídeo gravado aí da introdução da lição. E eu queria dizer a vocês que a partir de amanhã começa um novo mês e a gente avisou que no mês de agosto a gente ia fazer a divulgação da assinatura da lição de escola sabatina. Você aí é o mês, né, forte nosso aqui na nossa união para a assinatura. Então eu vou divulgar valores para que você faça a sua assinatura, mas também eu vou sortear no canal uma assinatura da lição de aluno e também uma assinatura da lição de jovens. Então participe conosco que eu vou explicar como é que você pode aí estar ganhando aqui no canal, tá bom? Chama seus amigos também para participar conosco. E a lição dessa semana, lutando com toda a energia. Como eu já disse, a gente vai aprender aí elementos que a gente pode estar utilizando para nos fortalecer na fé e a gente aprender a lidar com as adversidades da vida. E também a lição do trimestre, mas principalmente essa semana, vai nos ajudar a entender a mais sobre Deus, sobre o mal e sobre nós mesmos, para a gente poder lidar com as circunstâncias da vida. Então, olha, gravamos um pouquinho a cada dia, porque assim você consegue, já que você estuda um dia de cada vez, você pode ir estudando, assistindo, revisando aí aquilo que estudou, para poder ver se tem a ver com o que você está aprendendo realmente e participando, comentando aí, para enriquecer também os comentários e o vídeo, tá certo? A lição de hoje tem como título o Espírito da Verdade. Então, você já vê que fala sobre o Espírito Santo. E realmente, se a gente está falando sobre elementos importantes para estarmos bem em meio ao crisol da vida, nada melhor do que a presença do Espírito Santo conosco. Você vê que Jesus disse que ele iria para que o Consolador viesse. E o interessante é que aquele que veio não era diferente de Cristo. Se você for olhar em 1 João capítulo 2, verso 1, diz que Jesus é o nosso advogado. E você sabia que a palavra ali no grego, advogado, é parakletos? A mesma palavra que tem para o Espírito Santo? Todos dois, a palavra é a mesma tradução de advogado e consolador? Olha que interessante. Então, quando a gente olha a obra de Cristo, de advogar, interceder, é a mesma obra do Espírito Santo. É mais uma prova de que os dois são um, assim como com o Pai. Por isso que nós somos trinitarianos, nós cremos na Trindade. Então Jesus cumpriu a sua palavra. Quando ele foi, ele deixou alguém que era igual em seu lugar. E a obra do Espírito Santo, ela veio, como a lição traz aí o texto de João capítulo 16, versos 5 a 15, que é o principal texto que fala nas palavras de Cristo sobre a vinda do Consolador. E tem aquele texto clássico que está no verso 8 sobre a obra do Espírito Santo. Qual é ela? Convencer o mundo do quê? Do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo, queridos, que nos incomoda quando estamos em erro, nos incomoda sobre aquilo que é certo, então do pecado, da justiça e do juízo. E nos incomoda também que está chegando o tempo do fim e a gente precisa se preparar. Então, se a pessoa descansa no pecado, está feliz, olha, isso aí então está faltando o Espírito Santo na vida. Eu achei interessante uma frase de Denzel Washington, aquele ator, que ele diz o seguinte, que se o diabo não está te incomodando, provavelmente é porque você está fazendo uma obra que ele gosta. Mas se o diabo está lhe incomodando, significa que você está fazendo uma obra que você está agradando a Deus e desagradando ao inimigo. E essa é uma grande verdade. O inimigo nunca fica feliz quando a gente está fazendo uma obra que agrade a Deus. E não se esqueça que a gente também está aprendendo que quanto mais a gente é provado, significa que a gente está sendo o quê? Trabalhado por Deus e o Espírito Santo para que o nosso caráter seja aperfeiçoado e a gente, meio às provas, é que a gente cresce e a gente é transformado. Então, em outras palavras, Jesus foi levado pelo Espírito Santo ao deserto. Lembra desse texto? Jesus estava ali
orando e o Espírito Santo o conduziu à tentação? Não, a prova. Permitiu o Espírito Santo que ele passasse, porque as provas nos ajudam a gente a se fortalecer. Então o Espírito Santo é que nos guia pelo caminho. Então, querido, deixa o Espírito te guiar. E permitindo o Espírito guiar, não significa que ele vai guiar sem você passar por momentos difíceis. Eu estou sempre remetendo vocês ao Salmo 23. Lembre-se que o Espírito guia, o bom pastor guia pelo vale de sombra da morte e por vales verdejantes. Então não é só vales verdejantes. Claro que a gente sempre quer ir por caminhos bons. A gente quer viver por caminhos que não tem provação, não tem dificuldade. Mas não se esqueça que o próprio Senhor Jesus disse: no mundo tereis o quê? Aflições. Mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, o Espírito Santo está conosco, ele nos guia à verdade, ele é a verdade, e a principal obra dele é nos guiar à salvação. E a gente também precisa ser conduzido pelo Espírito para ajudar outras pessoas a conhecer a verdade que está em Cristo Jesus. Que eu e você sejamos instrumentos de salvação nas mãos do nosso Deus. Vamos orar então, queridos? Querido Deus, ó Pai, nos abençoe, nos dando um início de semana maravilhoso em Tua presença. Abençoe a cada amigo que participa aqui conosco, no nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Querido, se você não viu ainda o nosso devocional, assiste aí.